Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As luzes fluorescentes fracas zumbiam fracamente na sala 304 da Millbrook High. As paredes, cobertas de postérios de figuras famosas da matemática, pareciam congeladas no tempo, observando silenciosamente os alunos que já estavam mentalmente se afastando daquele lugar. No quadro branco, o professor Richard Caldwell, alto e rígido, examinava a sala com uma mistura de impaciência e condescendência. Ele gostava de estar no controle e hoje decidirá desempenhar seu papel de juiz implacável. No quadro havia uma equação tão complexa quanto confusa, uma confusão de integrais múltiplas, derivadas parciais e expressões algébricas interligadas. Para a maioria dos alunos era um jargão incompreensível. No fundo da sala, sentado um pouco mais afastado, Jacob Turner cruzou os braços. 16 anos, cabelos negros e rebeldes e olhos penetrantes. Seu rosto estava calmo, quase impassível, mas por dentro sua mente estava em turbulência. Jacob, disse Caldwell friamente, se você realmente quer fingir ser um estudante sério, sugiro que resolva isso. Ele fez uma pausa, com um sorriso cruel nos lábios. Mas não se preocupe, eu sei que é demais para você. Um murmúrio abafado percorreu a sala de aula. Alguns alunos trocaram olhares divertidos, prontos para zombar. Caldwell gostou disso. Humilhar os mais fracos alimentava seu próprio ego. Jacob franziu a testa ligeiramente. Ele conhecia aquele jogo muito bem. Desde que chegará a Millbrook aprenderá a disfarçar sua inteligência, a mascarar suas habilidades extraordinárias para não chamar atenção. Ser esperto demais muitas vezes significava ser um alvo. Mas hoje, algo no comportamento de Caldwell, aquela arrogância deslocada, despertou nele uma nova determinação. Ele se levantou lentamente sem dizer uma palavra, e pegou a folha de papel que o professor lhe estendeu. O papel estava gelado como a atmosfera da sala. Jacob olhou fixamente para a equação. Cada termo, cada símbolo, parecia familiar, uma melodia complexa que ele reconhecia instintivamente. As integrais fluíam juntas com uma lógica fluida, as derivadas revelando seus segredos. Sua mente se iluminou. Tudo se encaixava perfeitamente, como se ele estivesse lendo um poema antigo. Sem pressa, ele tirou uma caneta do estojo. Seus dedos, precisos e seguros, começaram a escrever, reorganizando termos, desvendando complexidades. Seus cálculos fluíam naturalmente sem esforço aparente. Ao seu redor, a turma silenciou, fascinada apesar de tudo. Alguns alunos sussurravam. Ele nunca vai conseguir. Vai levar uma eternidade. Mas Jacó não olhou para cima. Sua atenção era um vórtice que sugava toda a distração. Cada número, cada símbolo, cada passo era uma peça do quebra-cabeça que ele montou com incrível clareza. Alguns minutos se passaram. Então, com um gesto lento e comedido, Jacob levantou a mão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Sim, Turner? Caldwell zombou com os lábios franzidos, certo do efeito que causaria. Jacob colocou a folha de papel na mesa do professor. Aqui está a solução, professor. O olhar de Caldwell percorreu rapidamente o documento. Seus olhos percorreram as linhas, releram os cálculos, recalcularam mentalmente. Seu rosto empalideceu ligeiramente. É isso mesmo, ele suspirou, sua voz quase embargada pela descrença. Um murmúrio de espanto surgiu dos outros estudantes, misturado a um silêncio respeitoso. Jacob sorriu, mas não com arrogância. Essa paz interior que ele sentia era a vitória sobre a injustiça do julgamento precipitado, sobre os preconceitos que muitas vezes o mantinham nas sombras. Ele olhou para Caldwell, que agora o olhava com uma mistura de raiva reprimida e admiração silenciosa. Jacob sentou-se calmamente. A batalha estava apenas começando. O sinal já havia tocado há muito tempo. Os corredores da escola Millbrook High estavam se esvaziando lentamente, com os alunos ansiosos para retornar à sua liberdade, aos seus amigos e às suas distrações. Mas em sua sala no último andar, o professor Richard Caldwell permanecia imóvel, diante de uma mesa atulhada de papéis amassados, livros abertos e xícaras de café pela metade. Ele encarou a folha de papel que Jacob lhe dera, como se simplesmente segurá-la pudesse dissipar a irrealidade daquilo. Mas a equação e sua solução perfeita continuavam girando em sua cabeça. Por que esse garoto? Ele passará tantos anos julgando alunos apressadamente, rotulando aqueles que considerava talentosos, medianos ou incapazes. Jacob Turner, um garoto quieto, quase modesto, a quem ele mal prestara atenção até hoje. Ele soltou um suspiro amargo. O orgulho ferido corroía seu ego.
Como ele pôde subestimar um aluno que em poucos minutos havia resolvido um problema que ele considerava reservado para alunos de doutorado em matemática? Ele não podia simplesmente dizer, deve haver um engano. Não, ele precisava entender. No fundo, Caldwell sentiu uma onda de orgulho ferido, misturada a uma curiosidade avassaladora. Ligou o computador, abriu o banco de dados dos alunos e começou a vasculhar os arquivos. Notou que Jacob sempre tirara notas excelentes, mas nunca o suficiente para se destacar ou atrair os holofotes. Ele então fez uma busca online. Havia poucas informações pessoais, mas uma entrada chamou sua atenção. Jacob Turner, 15, vencedor da Competição Nacional de Matemática de 2023. Outros resultados apareceram: participações notáveis em congressos científicos para jovens prodígios, artigos em revistas especializadas assinadas J. Turner sempre sob pseudônimo. E acima de tudo, uma fotografia borrada de uma mulher de olhos gentis, identificada como sua mãe, Ellen Turner, uma renomada matemática e professora da universidade próxima. Ele leu um artigo mencionando que ela havia decidido preservar o anonimato do filho, preferindo que ele vivesse uma infância normal em vez de uma vida como uma criança prodígio promovida pela mídia. Caldwell se sentiu dividido entre dois extremos, uma admiração secreta por aquele garoto capaz de tais feitos e uma raiva surda por ter sido pego de surpresa. Ele pensou em suas zombarias na aula, em seu tom condescendente. Ele teria sido muito duro? Ele não gostou dessa ideia. Do outro lado, Jacob Turner caminhava lentamente para casa, seus passos ecoando na calçada vazia. O ar fresco da noite era leve, mas sua mente estava em turbilhão. Ele sabia que sua inteligência tinha um preço. Os olhares distantes dos colegas, a zombaria mal disfarçada, às vezes o tornavam invisível. Era chamado de estranho, sério demais, às vezes até pretensioso, sem nunca conhecê-lo de fato. Durante anos, ele aprendeu a esconder o que o tornava diferente. A não brilhar demais. A fingir ser como todo mundo. Mas hoje, a zombaria de Caldwell despertou algo inesperado nele, um desejo ardente de ser não apenas tolerado, mas respeitado. Ele pegou o telefone e com dedos hesitantes escreveu uma mensagem, que releu várias vezes antes de enviá-la. Para haldwell@millbrook.edu assunto. Um convite professor Caldwell, se você estiver disposto a aprender em vez de julgar. Ficarei feliz em lhe mostrar o que significa a verdadeira paixão pela matemática. Jacob Turner. Ele desligou o telefone, com um leve sorriso nos lábios, pronto para enfrentar esse novo desafio. Poucos dias depois, após o término das aulas, em uma sala de aula vazia, banhada pela luz dourada do pôr do sol, Jacob esperava. Sobre a mesa, folhas de papel cuidadosamente preparadas, repletas de problemas matemáticos complexos, anotações rabiscadas, rascunhos de teorias e reflexões pessoais. A porta se abriu lentamente. O professor Caldwell entrou com o rosto marcado por um certo cansaço, mas seus olhos revelavam uma nova curiosidade. Tem certeza de que quer me mostrar isso? Perguntou ele com um sorriso um pouco envergonhado, quase humano. Não tenho mais tanta certeza de que consigo. Jacob deu de ombros calmamente. Não há razão para que seja unilateral, professor. Este primeiro encontro foi o primeiro de muitos. Jacob não só trouxe problemas difíceis para resolver, como também compartilhou suas ideias, intuições e teorias, ainda em estado bruto, que ele havia imaginado sozinho. No início, Caldwell ainda desempenhava o papel de professor exigente, corrigindo, argumentando e às vezes desafiando. Mas aos poucos, foi se tornando entusiasmado, cativado pela clareza e originalidade dos pensamentos de Jacob. Suas trocas, ao longo das semanas, tornaram-se mais do que discussões matemáticas. Eles também falaram sobre os motivos que os levaram a buscar a verdade nesses símbolos e números. Jacob confidenciou seus sentimentos de solidão, o peso de sua diferença, a dificuldade de ser um adolescente em um mundo que não sabia acolher sua genialidade. Minha mãe disse-lhe certa noite, quer que eu seja normal, que eu possa me proteger do olhar dos outros, mas eu quero existir plenamente, não ser apenas uma sombra. Caldwell, emocionado, compartilhou trechos de sua história. Sabe, Jacob, disse ele certa noite, fechando um livro antigo, eu nem sempre fui o homem durão e seguro de si que você vê. Eu tinha meus sonhos, minhas esperanças. Ele falou de suas próprias frustrações, de portas fechadas, de fracassos que ele havia escondido atrás de sua máscara de autoridade. Às vezes, nos escondemos atrás do desprezo para não demonstrar que estamos realmente inseguros. Essa dúvida está nos corroendo. Jacó ouviu, surpreso ao ver aquela parede de frieza ruir.
O que começou como um desafio entre um professor e um aluno tornou-se uma relação de respeito mútuo, quase cumplicidade. Duas mentes aparentemente tão diferentes, mas unidas pela mesma busca por compreensão e verdade. Agora eles compartilhavam muito mais do que uma paixão pela matemática, um vínculo humano feito de confiança, compartilhamento e aceitação. Nesta sala banhada de luz, entre quadros negros e papéis cobertos de fórmulas, duas almas solitárias aprenderam a se descobrir. O calendário anunciava a chegada iminente de um evento importante, a prestigiosa Competição Nacional de Matemática, um evento anual onde os melhores alunos do país se reuniam para competir em provas incrivelmente complexas. Para Jacob Turner, até então, essa competição nunca havia sido uma opção. Ele sempre preferira a discrição, a simplicidade das sombras, onde se sentia a salvo do escrutínio e do julgamento. Mas desta vez a dinâmica mudou. Richard Caldwell, após meses de reuniões, discussões e trabalho conjunto, viu um imenso potencial em Jacob, muito além do que jamais imaginara ser possível. Não o via mais como um mero aluno, mas como um verdadeiro prodígio, uma mente brilhante que merecia ser reconhecida por seu verdadeiro valor. Um dia, na sala de aula que agora lhe era familiar, Caldwell fez a pergunta com uma sinceridade que nunca havia conhecido. Jacob, este ano você está participando da competição nacional. Você está pronto? Jacó hesitou, surpreso. O peso dos anos de sombra e isolamento pesava intensamente. Eu não sei se estou preparado para isso. Você está. E eu estarei lá, a cada passo do caminho, apoiando você. Pela primeira vez, Jacob concordou em sair da sua zona de conforto e mostrar sua verdadeira identidade aos colegas, aos professores e a toda a escola. As semanas seguintes foram um turbilhão de treinamento intensivo e preparação incansável. Caldwell lhe proporcionou exercícios avançados, novas ideias e, acima de tudo, uma confiança que nenhum outro adulto jamais lhe dera. Jacó se viu investindo de corpo e alma. Não mais para provar que era o mais forte, mas porque queria se comparar consigo mesmo, superar seus próprios limites. No dia, em uma grande sala lotada de estudantes e juízes de todo o país, Jacob sentou-se, com o coração batendo forte mas a mente clara. Os testes eram intensos e rápidos, exigentes, às vezes implacáveis. Mas ele permanecia concentrado, as mãos escrevendo rapidamente, os pensamentos se cruzando e se entrelaçando fluidamente. No final, quando os resultados foram anunciados, um silêncio respeitoso se fez. Então o nome de Jacob Turner foi chamado, ecoando pela sala. Ele venceu. Sem dúvida. Sob aplausos estrondosos, Jacob se levantou, com os olhos brilhando. Caldwell, parado no fundo da sala, sentiu uma emoção intensa, um orgulho sincero e profundo. Ele não era mais o aluno que desprezava, nem mesmo simplesmente o gênio silencioso. Jacó se tornou um símbolo de coragem, humildade e tenacidade. A partir de então, Jacó não escondeu mais sua inteligência. Ele entendeu que a verdadeira coragem não consiste em se esconder, mas em se aceitar e se expressar plenamente. Caldwell, por sua vez, abraçou seu papel de mentor com paixão. Mas o relacionamento deles logo cresceu além da simples relação entre professor e aluno. Eles se tornaram parceiros, amigos, uma dupla unida pela sede de conhecimento e pela vontade de ir além. Ao longo da jornada, eles aprenderam juntos que a genialidade não é medida apenas por QI, notas ou troféus. Ela está na coragem de sair das sombras, na humildade diante do desconhecido e no respeito mútuo que nutre todo conhecimento verdadeiro.